Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os comentários a respeito dos resultados do primeiro trimestre de 2022 das ações de Copasa. Os resultados foram tão ruins assim, eu estou comprando ou vendendo. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E saiu aqui os resultados do primeiro tri de Copasa. Como já era esperado, os resultados vieram fracos, tá? Não são tão desesperadores aí como muitos podem estar pensando, mas vieram fracos, algo que já era esperado. Eu já antecipo para vocês, minha posição atual em Copasa está ali em 800 ações. Eu reduzi um pouco de 1000 ações para 800 ações, porque na minha visão havia outras oportunidades ali para aportes, né? Principalmente CEMIG. Ainda assim, aqui está realizada a minha atual gestão de risco com Copasa, considerando as dificuldades atuais da companhia. Desde o terceiro trimestre de 2021, ela vem ali com um decréscimo muito alto na lucratividade. No terceiro trimestre caiu 93% diante das provisões, tanto com o programa de desligamento voluntário ou programa de demissão voluntária, e também várias condenações aí da ARSAI, que é a agência reguladora ali de saneamento básico no estado de Minas Gerais. No quarto tri, o resultado veio fraco também, o lucro líquido foi de 64 milhões de reais. Além de tudo, é uma companhia que a gente investe pensando em dividendos e ela está pagando poucos dividendos recentemente. Esperamos que ela anuncie ali em junho, mas até agora não anunciou, porque esperamos que ela anuncie em junho pelo mapa do dividendo inteligente. Historicamente, a Copasa anuncia em junho. A plataforma AGF+, ali, por exemplo, prevê uma projeção de dividendos de 1,17 em 2022 para a Copasa. É uma projeção, na minha visão, bastante otimista, porque faria com que o dividendo atual subisse para 10%. Acho muito difícil de acontecer, mas esperamos que aconteça. Afinal, a companhia já anunciou um JCP bem pequenininho nesse ano e a sua receita vem decrescendo. E aqui no release do primeiro TRI de 2022, a companhia teve decréscimo na receita líquida em relação ao primeiro trimestre de 2021. Os custos e despesas administrativas subiram. O lucro líquido foi de 167 milhões de reais contra 219 milhões do primeiro trimestre de 2021, que é da lucratividade. A alavancagem financeira da companhia chegou a 2 vezes seu EBITDA, já começa a aumentar aí um pouquinho a alavancagem financeira. Veja que, apesar dessa queda, a inadimplência caiu, então isso aqui acaba sendo ruim, como que a inadimplência cai e a receita também, mas tem outros motivos aqui da queda na receita. Outro ponto que deveria favorecer um pouco a Copasa é que o nível dos seus reservatórios já está bem alto, já não há mais crise hídrica aqui para a Copasa. Houve ali uma adesão de quase 1.100 empregados ali no programa de demissão voluntária, e até 31 de março de 2022, 97% desses empregados já haviam sido demitidos, e é estimado aí um gasto com indenização de 152 milhões de reais, é praticamente um lucro trimestral. E a Copasa estima aí um payback, ou seja, um retorno sobre esse, entre aspas, investimento da demissão voluntária em 11 meses, ou seja, quase um ano, volta esses 152 milhões aqui, é o que estima a Copasa. De tal modo, o número de empregados dentro da Copasa caiu 10,8%, algo que é positivo, que a companhia está aumentando essa alavancagem financeira e seus custos de despesa, então ela precisa, por conta disso, reduzir o número de empregados. É preciso melhorar a eficiência aqui dentro da estatal. Receita líquida, como eu mostrei para vocês, teve um decréscimo ali da ordem de 1%, e aí ela explica pelos seguintes motivos. A aplicação de novas tarifas ali pela companhia, correspondentes a um percentual negativo de 1,52%, um reajuste tarifário ruim, crescimento no número de economias de água em 1,2% e de esgoto em 3,2%. Ou seja, quando você economiza água, a receita líquida da companhia reduz. E aí você vai me perguntar, então por que essas companhias de saneamento e também de energia elétrica fazem campanhas educativas para economia? É porque elas são obrigadas a fazer isso. É uma questão regulatória. E também ali, benefícios concedidos da ordem de 4 milhões, né? Algo que não é tão significante, mas ela colocou ali como motivo, às vítimas atingidas pelas chuvas registradas ali em grande parte no estado de Minas Gerais, em dezembro de 2021 a fevereiro de 2022. Como eu já falei para vocês, teve aumento nos custos de despesas, custos trabalhistas ali com o pessoal teve alta de 4,8%, mas decorre do acordo coletivo de trabalho, que é uma revisão ali dos salários dos agentes públicos, gastos com materiais, todo mundo sabe que a inflação está afetando o custo dos insumos. Também teve ali aumento da ordem de 20% nos gastos com energia elétrica, em razão do incremento dos gastos com bandeiras tarifárias, enfim, a inflação ocasionando aí aumento nos custos administrativos aí da Copasa. A sua dívida também cresceu em razão da alta taxa de juros no país. E aí o que a gente tem aqui em relação ao resultado financeiro da companhia, ou seja, o resultado que não depende da sua atividade operacional, da sua atividade econômica principal,
mas que decorre ali das suas aplicações financeiras. E aí, obviamente, que as receitas financeiras subiram 148%, e a companhia atribui isso a incrementos nos ganhos ali relacionados às receitas de variações cambiais, e também na elevação do ganho real em aplicações financeiras. Por outro lado, as despesas financeiras também cresceram, um aumento de 34,9%, em função ali da elevação do IPCA, que é o indexador de cerca de 25% da dívida da companhia. IPCA nas alturas aumenta a dívida da companhia, só que isso aqui é um risco não inerente à Copasa, mas a todas as empresas aí que têm endividamento indexado ao IPCA. Elevação nos juros sobre financiamentos, obviamente, juros nas alturas. Lucro líquido aí, então, em relação ao primeiro trimestre de 2021, apresentou um decréscimo de 23,8%, diante de todas essas razões aí elencadas. Como eu já falei para vocês, quanto aos dividendos, a companhia aprovou um JCP ali bem michuruca de 33 bilhões de reais nesse ano, 8 centavos por ação. O pagamento será realizado no dia 16 de maio de 2022. Como a companhia está terminando ali de pagar as indenizações com o programa de demissão voluntária e como a receita dela e o lucro está caindo, é difícil acreditar num dividendo bem grande nesse ano. Mas em junho, muito provavelmente ela vai ter que anunciar alguma coisa, do contrário, ela vai perder investidores ali. A alavancagem financeira cresceu, como mostrei para vocês, mas isso aqui decorre do cenário macroeconômico, juros e inflação em alta. Em relação ao programa de investimentos da companhia, a gente tem ali, para 2022, um CAPEX estimado de 1,4 bilhões de reais. Se a gente comparar com o programa plurianual aqui de investimentos da Sanepar, está bem inferior, né? Sanepar pretende investir mais de 1,7 bi, sendo que se você comparar os próximos anos até 2026, a Sanepar ganha em todos os anos. Olha só que programa de investimentos robusto aqui da Sanepar. E aí você me pergunta, Luan, por que você não preferiu Sanepar então, diante da demora no pagamento de dividendos? Só que se a Copasa nesse ano não voltar a remunerar bem os seus acionistas, vai fazer mais sentido para mim colocar parte do meu capital em Sanepar, que está investindo muito mais e pelo menos está remunerando os acionistas como costumeiramente remunera. Óbvio que eu não estou fazendo nenhuma recomendação de compra ou venda aqui para vocês, é só demonstrando que o meu racional. Em relação à comprovação da capacidade econômico-financeira pela Arsai, o que é indispensável para a manutenção de contratos, a companhia informa que em 20 de 4 de 2022, a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico publicou a decisão da Arsai, que reitera a comprovação da capacidade econômico-financeira da Copasa e atualiza a listagem de municípios ali que não assinaram termo de anuência ao aditivo ou termo aditivo a contratos de inserção das metas de universalização, ou seja, contratos descontinuados aqui. E aí a Copasa se mobilizou visando o cumprimento da etapa de atualização de seus contratos para inserção nas metas de universalização do novo marco do saneamento básico. E aí toda a documentação dos municípios que formalizaram esses instrumentos aditivos foi direcionada à Arsai e, portanto, a Copasa aguarda a atualização no final da lista de municípios. Isso é muito importante porque isso significa manutenção ou queda nas receitas aí de Copasa. Um ponto positivo aqui é que ao menos as 10 principais concessões vigentes aqui da companhia, que representam 50% da receita líquida de água e esgoto, possuem vencimento ali de longo prazo. Veja, todos acima no mínimo de 2032. Algo que pelo menos aqui deixou o acionista um pouco mais tranquilo. Em relação ao balanço patrimonial, a companhia segue com um caixa ali de 783 milhões de reais, então ela pode distribuir proventos aqui. Esse caixa caiu se comparado com o mesmo período de 2021, que era de 900 milhões de reais. Ela tem mais um bi aqui de créditos de clientes, mas o caixa mesmo, que promove a movimentação financeira da companhia, é 783 milhões. Então ela pode distribuir dividendos aqui com base nesse caixa. E é o que vai acabar acontecendo. E aí, então ela pode distribuir com base nesse caixa aqui, dividendos aos acionistas. Vamos supor que ela distribua a 40% desse caixa. Isso significa que ela pode distribuir 300 milhões de reais em dividendos. Considerando que ela tem um número total de papéis de 380 milhões aqui, você divide esse valor total de 312 milhões por 380 milhões de papéis. Você vai ter um dividendo de 82 centavos nesse ano. Somado àquele JCP, pode ser então que chegue na estimativa lá da plataforma de F+, de 1 e pouquinho por ação, de tal modo que a companhia consiga chegar a 8, 9% de dividendo, sendo que o dividendo médio da companhia nos últimos 6 anos é de 8%. Então, é bem possível que ela consiga manter esse dividendo aqui, tá? Nas cotações atuais de R$ 13,12. E aí o patrimônio líquido da companhia segue aqui em 6,8 bi, quase 6,9 bi. Houve um acréscimo no patrimônio líquido. A reserva de lucro da companhia é de 3,4 bi. Só uma curiosidade para quem não sabe, reserva de lucros não se confunde com o caixa. Como eu disse para vocês, é de menos de 1 bi. A reserva de lucro é um lançamento contábil de uma reserva obrigatória decorrente ali da SA,
5% pelo menos, né, do exercício. E aí, a cada balanço vai constituindo essa reserva, que pode ser imobilizada, pode ser colocada em imóveis, por exemplo, né? Então não se confunde, muito cuidado com isso. Não ache que simplesmente a companhia pode pegar tudo isso aqui e sair distribuindo a título de dividendo. E aí, esse patrimônio líquido é bem superior ao valor de mercado atual da companhia, o que contabilmente faz com que a companhia seja negociada aí a risco zero. Por quê? Porque está negociada abaixo do valor de patrimônio líquido. Está uma relação preço-valor patrimonial de 0,74, 12% abaixo de sua média. Mas justificado por quê? Porque ela teve decréscimo na lucratividade nos últimos trimestres, de tal modo que a relação preço-lucro dela acabou disparando, em contrariedade, por exemplo, com a Sanepar, cujo PL está ali a título de 5 vezes lucro, estando mais barata aí do que a Copasa. Em relação aos dois múltiplos, vale ressaltar. E vale ressaltar também que aquele dividendo que eu estimei ali para vocês, a companhia não vai distribuir tudo de uma vez em junho, tá? Ela anuncia em junho ali uma parte e pode anunciar ainda mais em setembro ou dezembro, tá? Ela paga trimestralmente, é o que costumeiramente acontece com Copasa. Então, na minha visão, você pode esperar aí uns 80 centavos mais aqueles 8 centavos, uns 88 a 90 centavos de dividendo nesse ano. Isso dá, nas cotações atuais, de 13 e 12, um yield de 7%. Na minha visão, é isso que se deve esperar, de 7 a 8% em Copasa. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dos resultados de Copasa. Surpreenderam você? Você segue comprando ou está sendo mais cauteloso com a companhia? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!